Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos hoje para o penúltimo dia, 29º dia dos nossos 30 dias com São Bento. O tema de hoje é falsas doutrinas. Oração de São Bento. Rezemos 3 vezes. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Agora, em silêncio, apresente a Deus a sua intenção. Peça a Deus o que você mais precisa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. 29º dia dos 30 dias com São Bento, falsas doutrinas. Teve um dia dos 30 dias, imagino ali que pelo 10º dia mais ou menos, o padre falava sobre yoga, sobre exercícios de contemplação ou exercícios físicos. E algumas pessoas perguntaram assim: Padre, nós católicos podemos fazer yoga? Um questionamento de pessoas estranhas ou que fizeram mesmo esse questionamento. E aí você que é católico, você tem todo o direito, e a palavra é direito mesmo, de conhecer a verdade, de conhecer aquilo que a igreja ensina. Essa é uma pergunta que volta muito. Eu moro na Ásia, moro em uma cidade chamada Macau, muito próximo do Japão, próximo da Coreia, no território chinês, um território independente no sul da China. Então eu costumo ver nas paróquias, nas comunidades, exercícios como esse. Nós temos aqui que ver 2 coisas, e quem fala isso é a Congregação para a Doutrina da Fé. Em 1989, Cardeal Ratzinger assinou esse documento. Tem um livro da CNBB, Documenta, que tem todos os documentos, os mais antigos da Congregação para a Doutrina da Fé. Este é o texto da questão 70. Então, quem quiser pode procurar, o texto da Doutrina da Fé diz isso. E aqui o começo é a interpretação do padre. Deve ser todo exercício de yoga ou qualquer coisa nesse sentido deve ser visto a partir de 2 perspectivas. É um exercício físico, eu faço como exercício físico ou eu faço como meditação? Se é um exercício físico, uma ginástica, um aquecimento, um alongamento, algo para ter concentração, você pode fazer.
É um exercício físico. Mas a partir do momento que a pessoa faz como uma meditação, uma contemplação, aí ela não pode fazer. Por quê? Porque a contemplação é uma graça de Deus para nos unirmos a Deus. E a yoga é algo físico. Não é um exercício para se encontrar com Deus, com uma divindade. É um encontro consigo mesmo. Então, se é um exercício, a partir do momento, o padre dizia isso, talvez eu não falei com tanta clareza, quando é feito apenas como, ou é feito como um meio de alcançar a Deus, de rezar, de se unir à divindade, isso não deve ser feito. Nem com cristais, nem com nada. Por quê? Porque isso não é oração. Não é oração, não leva a Deus. Mas quando uma pessoa faz como exercício físico, como relaxamento, para acalmar a ansiedade, para concentração, aí ela pode fazer. Padre, é muito difícil fazer essa diferença entre as duas coisas, então não faça. Padre, eu não consegui compreender o que o padre disse, então não faça. Padre, eu acho ainda muito arriscado e para mim eu tenho peso na minha consciência. Não faça. Padre, e se de repente eu me perco nisso? Não faça. O que o padre está dizendo é, nós podemos e devemos fazer exercícios físicos para ajudar na nossa saúde, para ajudar a cada um de nós a estarmos mais próximos dos meios necessários para nós vivermos de forma saudável. Por isso, querido irmão, querida irmã, se você tem dúvida, não faça. Se você utiliza isso como um meio de ter saúde, apenas de relaxamento, e você tem segurança que isso não é religioso, não é buscar algo transcendente fora de você, aí você pode fazer o discernimento. Eu espero que o padre tenha sido claro. Se o padre não foi, procura na internet Congregação para a Doutrina da Fé 1989 Yoga, ou exercícios de meditação. E aí você vai procurar. Exercício de meditação não pode. Exercícios físicos pode. Se tem dúvida, não faça. Não tem como o padre explicar de uma forma mais clara, tá? E se alguém tem alguma dúvida, procure o documento da igreja. A igreja já escreveu sobre isso. Querido irmão, querida irmã, falsas doutrinas. Quando nós falamos em falsas doutrinas, vamos fazer o possível para termos essa compreensão de religião. Religião vem de religare. Religião é relacionado a algo que é transcendente, algo que está fora de nós. Normalmente existem 3 formas de acreditar em Deus. Existe o monoteísmo, o politeísmo e o panteísmo. O que é o monoteísmo? Acreditar em um Deus só. O que é o politeísmo? Acreditar em vários deuses. O que é o panteísmo? Acreditar que tudo é Deus. Então, tudo que nós falamos de religião normalmente vai ser embarcado em uma dessas 3 tipos de religião ou de pensamento sobre o sagrado. Panteísmo, tudo é Deus. Abraça, muitas vezes, exercícios como yoga está relacionado a panteísmo. Ver forças na natureza, força nas árvores, não pode ser panteísta. Por quê? Porque como que uma árvore pode ser Deus se ela começou e ela termina? Como que um exercício de meditação pode me fazer encontrar com Deus se esse exercício de meditação ele acaba, ele é imperfeito? Então, o panteísmo não existe. Por quê? Porque as coisas do mundo, elas são criadas e vão se acabar. Politeísmo, existem vários deuses politeístas. Tem o deus da chuva, o deus da natureza, o deus do vinho. Querido irmão, querida irmã, esses deuses eles são diferentes. E aí existe um Deus que é o maior de todos os deuses. E os deuses inferiores estão ao serviço desses deuses maiores. Se existe um Deus inferior, esse Deus não é Deus, ele é criatura. Se existe um Deus que ele pode cuidar do vinho, do amor, mas não pode cuidar da chuva, ele não é Deus. Então, se existe hierarquia, quem está embaixo já não é Deus. Então, nós não acreditamos no politeísmo. Nós acreditamos no monoteísmo. Existe um Deus. E aqui nós temos 3 religiões. Nós temos os judeus, nós temos os muçulmanos e nós temos os cristãos. Judeus e muçulmanos, aqui tem 2 problemas. Um problema político. Em
1949, 1948, a ONU deu um Estado para Israel e os muçulmanos não têm um Estado. Então brigam para também terem um Estado. Quando nós olhamos para o grande patriarca Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus disse: Abraão, você será o pai de uma grande multidão, de muitos filhos. Abraão teve um filho com a escrava, Agar, que foi Ismael, e um filho com a sua esposa, que foi o filho com a esposa, o filho no relacionamento que era o relacionamento de Deus. E esse foi Isaac. E aqui surge a pergunta: qual que é o filho que daria uma grande descendência, que seria a descendência abençoada? O primogênito ou o filho com a mulher dele mesmo? Os muçulmanos, mesmo eles tendo a sua origem em Maomé, anos 622 depois de Cristo, os muçulmanos dizem que é Ismael. Os judeus dizem que é Isaac. Nós que somos católicos, nós acreditamos que a promessa foi feita ao homem e à mulher, que a promessa foi feita a Isaac. Então aqui nós temos os judeus. Os judeus, em um determinado momento da história, eles cumpriram o seu papel. O papel era preparar o Salvador. O Salvador veio em Jesus Cristo. Então, do mesmo jeito que de repente um rio, ele se dissolve, ele se acaba, ele termina no mar, ele deságua no mar, o judaísmo desagou no cristianismo. Ali ele terminou a sua função. Deus, ele preparou um povo e ele veio. E ali a salvação aconteceu. Então nós temos os cristãos. E hoje, falando dos cristãos, nós temos inúmeras igrejas, mais de 30 mil. Questão de igreja, questão de biblioteca. Padre, que maluquice que é essa? Questão de biblioteca. Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Artigo feminino singular, pronome possessivo singular. Jesus viveu há 2000 anos atrás. Jesus fundou uma igreja. Se Jesus fundou uma igreja, a igreja de Jesus tem que vir da época dele. Quer saber quem é meu pai? Vai no cartório e faz exame de DNA. Não é quem gosta mais de mim, quem parece mais comigo, quem eu aceito mais, quem se comporta melhor. Não, é um dado objetivo. Se as pessoas da igreja se comportam bem ou mal, se a igreja vive bem ou mal a sua missão, vamos fazer uma avaliação. Vamos ver os dados e podemos concluir. Agora, se a igreja é ou não de Cristo, ou qual é a igreja de Jesus, vamos voltar a 2000 anos atrás, vamos pegar os documentos e os dados e vamos ver aquela que vem daquela época. Eu não posso ser filho de Pedro Alves Cabral, não vim da época dele. Igreja Universal do Reino de Deus, 1978. Jesus não fundou a igreja para Edir Macedo. 1521, Lutero. Jesus não voltou para fundar a igreja em Lutero. 1540, Rei Henrique VIII. Jesus não fundou. Não fundou. A igreja de Jesus vem da época de Jesus. E a Inquisição? Opa, vamos conversar sobre isso. Mas independente daquilo que meu pai fez durante a vida, ele não deixa de ser meu pai. Por quê? Porque aqui tem um dado objetivo. A igreja ser igreja de Cristo é um dado objetivo. Como ela se comportou, vamos estudar e avaliar. Jesus fundou uma igreja. Existe uma maneira que é mais razoável, ou que é a razoável: cristianismo. E de monoteísmo, e das 3 opções monoteístas, cristianismo. E no cristianismo, igreja católica, apostólica, romana. Digo com muita clareza e com muita convicção, mesmo sendo um simples padre, nós queremos que as pessoas se convertam a Jesus. Muitos vão entender o que o padre está querendo dizer. Nós queremos que as pessoas se convertam a Jesus. Nós queremos que as pessoas conheçam Jesus, porque só em Jesus está a plenitude da verdade. Nós queremos que as pessoas sejam católicas. Nós queremos que as pessoas se convertam ao catolicismo. Por quê? Porque a plenitude da revelação, com todos os sacramentos, só existe na igreja fundada por Jesus. Onde mais existe a Eucaristia, a não ser na igreja católica? Querido irmão, querida irmã, se for preciso, assista novamente, medite, envie para quem você quiser. Agradeço o nosso Pai do Céu, porque você foi batizado e você é católico. Você tem o maior de todos os tesouros. Respeitamos, mas aquela que não é real é falsa. Por isso a religião verdadeira
é o cristianismo. E no cristianismo, a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo é a católica, apostólica, romana. As outras são fundações humanas. Essa é a verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus.